galera, aqui quem tá falando é o Luiz. Estamos aqui para apresentar um trabalho de história, então. Trabalho de história, o nosso tema vai ser sobre o feudalismo. Durante o vídeo vai estar passando também algumas imagens juntos aí em lugares aleatórios da tela. Mas então aqui, o nosso tema vai ser o feudalismo, como eu já falei. E vamos começar então com o Império Romano, galera. Então, um dos grandes nomes do Império Romano surgiu em 27 a.C., que o primeiro imperador que teve, o nome dele foi Otávio Augusto. E o império dele teve seu fim por volta de 476 depois de Cristo. Então, com tudo isso, a nomenclatura do império, ela teve uma grande extensão territorial alcançada por toda Roma, e durante esse período, ela também se estendeu pela península até a parte da Mesopotâmia, então, pessoal. Então, aliás, de tudo isso, ela contornou também uma grande parte do Mar Negro e teve então sua extensão por todo o Mar Mediterrâneo. Para falarmos de feudalismo, é importante ressaltar o cristianismo. O cristianismo surgiu quando aconteceu o nascimento de Jesus durante o Império Romano, na atual Palestina. Assim que, devido aos acontecimentos da Bíblia, que relatam na Bíblia, e foram se decorrendo, o cristianismo foi uma religião que se expandiu muito no Império Romano. Logo, esta religião é monoteísta, só acredita em um Deus, que é Deus, no caso. E por isso o Império Romano, por ser um império por muitas das vezes politeísta, acabaram por perseguir vários cristãos daquela época que se recusavam a adorar outros deuses, que também se recusavam a venerar outros imperadores. É importante vermos também que, quando falamos de perseguições, falamos de tortura, massacres, estupros e vários outros tipos de coisas que aconteciam, atrocidades do Império Romano com o cristianismo. E com a expansão do cristianismo, com o passar dos tempos, em 313 depois de Cristo, concedeu a liberdade de culto aos cristãos a partir do Edito de Milão. Esse cara, como eu posso lhe dizer, ele foi uma pessoa que, depois de ver que tanto o cristianismo havia crescido naqueles últimos tempos, decidiu liberar que as pessoas fizessem o culto ao seu Deus. Mas, apesar de tudo isso, o cristianismo ele só foi se tornar uma religião oficial do Império Romano só depois de 80 anos, com o imperador Teodório. Então agora aqui o próximo assunto vai ser a crise e a famosa queda de Roma, então, que onde a partir do século III o Império Romano ele passou por diversas crises, inclusive crises financeiras, pois eles tiveram muito gastos por tentar proteger as suas fronteiras das invasões bárbaras, que os bárbaros invadiam todo o local, roubavam tudo que eles tinham, sua capital, suas mulheres, matavam, e era uma bagunça só, galera. E também eles tinham que se proteger, principalmente dos germânicos, que foram eles que tentaram desestabilizar o Império Romano. Mas também houve diversas tentativas de tentar solucionar essas crises, como eles tentaram mudar sua capital. Para quem não sabe ali, capital é o dinheiro, mas então eles tentaram mudar a capital do Império para Bizâncio. Então, do Bizâncio, onde futuramente se tornou Constantinopla e também a atual Titambul. Muitos não vão conhecer esses nomes aqui, mas eu vou tentar deixando algumas imagens para vocês do como era esses tempos, e também por Constantina. Então a divisão desse território ficou em duas partes. Ele foi para a Roma Ocidental, onde a capital continuou em Roma, e a Roma Oriental, com a capital em Constantinopla, então, visando assim melhor a administração, ou seja, tentando fugir desses gastos ou alguma coisa que deu. Então aqui vamos ver um outro ponto também, é que em meio a todas essas invasões, eles tentaram mudar a Roma Ocidental para uma área mais agrícola, ou seja,
uma área rural, uma área onde todo mundo cultivava sua terra, onde foi aí que meio que começou a dar início à época do feudalismo. Mas então eles tentaram fugir e se proteger dessas invasões. Tal fato que com tudo isso que aconteceu, a queda de Roma acabou acontecendo no ano 476, marcando então o fim da Idade Antiga e dando início ao chamado Idade Média. Feudalismo na Idade Média. Assim que ocorreu a queda do Império Romano, deu início à Idade Média, que por sua vez é um dos períodos mais longos da história, que durou cerca de mais de 1000 anos. É um período marcado por grandes acontecimentos. E vou citar agora nas partes do feudalismo. Mas, por ser um período muito longo, a Idade Média é dividida em 3 partes: a Alta Idade Média, a Idade Média Central e Baixa Idade Média. Durante a Idade Média Central, se consolidou o que ficaria conhecido como feudalismo, que se estruturou na Europa Ocidental, conciliando elementos e germânica como o teocentrismo. Bastante da influência ideológica da Igreja Católica Apostólica e na descentralização da política. Como assim dizer descentralização da política? Como posso entender? Havia o clero, a nobreza e os servos, os camponeses. Então, não havia aquela forma democrática como há hoje, que todos, independente de classe social, possam exercer os seus direitos. Mas naquela época era um pouco mais diferente. A Igreja Católica tomava conta de tudo e, infelizmente, foi uma fase bastante perturbadora, por assim dizer, na humanidade. Mas não vou me aprofundar no assunto. Vamos continuar com o feudalismo. O feudalismo, por sua vez, ele tinha as suas relações nobres baseadas nas principais da soberania e da vassalagem, na principal da suzerania e da vassalagem, no qual o nobre suzerano ele tinha a sua terra, vendia parte de sua terra para os vassalos em troca de proteção, mesmo havendo rei nessa época. Os nobres, eles ainda precisavam de uma certa proteção, que infelizmente o rei não proporcionava, mas os vassalos, por sua vez, tinham como proporcionar isso a eles. E para continuar dizendo em partes econômicas do feudalismo, se baseava na economia ruralística, ou seja, plantações de vários tipos de, seja elas de milho, alguma coisa. Nossa. Alimento, é isso aí. Alimento. Ah, corta até aí eu peço que Então, galera, agora nós vamos falar aqui de alguns pontos ou algumas curiosidades sobre o feudalismo. E bom, a primeira curiosidade que temos é o chamado talha, galera. Que durante o feudalismo, talha era como se fosse um tributo, tipo como se fosse o dinheiro. Ou seja, tudo que eles iam fazer era usado a talha. Então o talha é como se fosse, por exemplo, se fosse para pagar para proteger, ou se fosse para fazer alguma coisa. Mas então, depois disso, temos aqui o feudalismo, que em si é tipo um resumo de tudo que foi falado até agora. Então, tipo, o feudalismo, ele foi um modo de organização social que o povo encontrou numa maneira de ali proteger todo mundo e ao mesmo tempo eles conseguiram ganhar dinheiro, coisas assim. Porque aqui mesmo, como fala, foi na época do Império Romano. E como foi na época do Império Romano, o feudalismo, ele geralmente, além de ser no Império Romano, lógico, ele foi dividido em várias partes do mundo, ou seja, quase todos os lugares tinha algum lugar conhecido, alguma coisa relacionada ao feudalismo. Então o feudalismo não se passava ali na época medieval, porque durante o feudalismo, a educação medieval era desenvolvida por eles, ou seja, eles eram ensinados
pelos padres, ou seja, os padres ensinavam nos morteiros, nas escolas, nas catedrais, e a partir do século X, nas famosas chamadas agora que temos até hoje, nas universidades. Ou seja, o feudalismo ele fez sim parte da época medieval. E temos aqui o suzerano. O que é o suzerano? Ele é o proprietário de um feudo, ou seja, o rei ia e dava terras para esse cara chamado suzerano, e como ele conseguia as terras, ele dava a terra para os feudos, e os feudos ali então cuidavam da terra para ele, davam tributos para esse suzerano, e contudo, normalmente quando sobrava alguma margem de lucro, alguma coisa assim, eles prestavam serviço também ao rei. Ou seja, vem falando aqui sobre a corneia. O que é a corneia? A corneia ele não é nada mais do que o trabalho gratuito. Ou seja, que no tempo do feudalismo, os senhores e os camponeses, eles deviam prestar esse serviço chamado corneia ao Estado. Ou seja, além de ter o Estado, durante 3 dias ou por semana, ou seja, a pessoa ia lá, reservava, vamos supor, uns 2 dias por semana. Tipo, eu vou pra escola, mas não quero ir a semana inteira, eu vou só 2 dias, que é os dias que eu preciso fazer o trabalho. É como se fosse isso a corneia, você tirava algum dia de sua semana e ia servir o Estado, ou seja, o rei. Então, como podia ver, o contrato era em feudação, ou seja, no feudalismo, sim, existia a chamada corneia. E essa suzerania, né, como tem o suzerano, também tem a suzerania, que é o modo de serviço, como os senhores feudais têm, como foi empregado aqui na Idade Média. Eles tinham que distinguir um nobre, ou tipo, que nem mesmo tem a tabela, tem o clero, o nobre, daí vai estar passando a foto da pirâmide para vocês certinho, então vai estar mostrando isso. Tem também o feudo, né, que no feudalismo, quando você ouvir o termo feudo, ele é a terra que você consegue ganhar, né, que nem por exemplo mesmo, você ganhou a terra e você tem que cuidar. Então o feudo era como se fosse um terreno, ou seja, a sua casa, você ganhava um terreno, fazia a sua casa, tudo, na época era tudo de graça entre aspas, né, porque você tinha que servir ali. Tem também aqui a bonalidade, que era o pagamento em produtos, ou seja, as pessoas ali, eles faziam serviço para o senhor feudal e às vezes em troca não era o dinheiro, como estudamos, né, a capital, talvez muitos disso eles vinham em troco de bonalidade, ou seja, você ganhava ali uma comida para você comer durante a semana, você ganhava alguma coisa em troca, ou seja, que nem mesmo no feudo, teve bastante coisa que passou a ter parte da burguesia depois, onde surgiu ali os comércios, foi onde começou a surgir o comércio. E então, é isso, foi alguns pontos de algumas explicações mais importantes que tinha, espero que tenha certo. Agora nós vamos para o último ponto, que é como acabou o feudalismo. A crise do sistema feudal. A partir do século XII, o feudalismo ele acabou por sofrer algumas crises por vários motivos. Vou citar alguns deles como um dos principais motivos que fizeram com que o feudalismo entrasse em crise. O surgimento comercial, impulsionado principalmente pelas cruzadas. As cruzadas foram um ponto que fez com que o feudalismo enfraquecesse bastante e que permitiu que algumas pessoas que viviam na Europa viajassem para o Oriente Médio, porque no sistema feudal isso já não era mais possível. Mas com o renascimento das cruzadas, foram possível que alguns servos, algumas outras pessoas fossem para o Oriente Médio e outras regiões, a não ser a Europa, bem distante da Europa. Outro detalhe que fizeram com que o feudalismo ficasse em crise, ficasse enfraquecido, foi a urbanização das cidades, o desenvolvimento dos centros urbanos. Aí, o que fizeram com que esses centros urbanos começassem a crescer cada vez mais e fizessem com que os servos... Meu Deus! Continua. Os servos fizeram com que... O Luiz corta. Que os servos comprassem a sua liberdade e com isso eles acabassem por ir por esses centros urbanos à procura de melhor oferta de emprego e melhor estabilização. E outra coisa que aconteceu foi o surgimento de uma nova classe social, a tão famosa burguesia, que todos nós conhecemos como burguesia, né? Então, daí
com o crescimento da urbanização das cidades, os comerciantes destas cidades urbanizadas começaram a ficar bem poderosos com o passar do tempo. Eles ficaram se chamados, apelidados de burgueses. Então, eles eram poderosos e com isso, a cada mais o tempo que fosse passando, a burguesia ia aumentando e os feudais iam enfraquecendo de pouco em pouco, ocasionando com que no final do século XV o feudalismo já encontrou quase enfraquecido, quase totalmente enfraquecido. E os senhores feudais perderam o poder econômico e político naquela época, pois antes era muito forte. Agora os senhores feudais perderam aquela influência enorme que eles tinham, já que com a chegada dos burgueses, dos grandes comerciantes e as urbanizações das cidades, como eu acabei de citar. E começou a surgir um novo sistema econômico, muito conhecido por muitos de vocês. Não é o comunismo, e sim o capitalismo. O capitalismo que, por sua vez, perdura pelo mundo até os dias de hoje, tendo como principal exemplo capitalista os Estados Unidos da América, que é o maior império, por assim dizer, do mundo. E Mas então, galera, o vídeo foi esse, a apresentação do trabalho foi esse. Como dito, vocês cansaram de escutar sobre a palavra feudalismo. Então apresentamos o trabalho. Quem fez o trabalho foi o André, eu, Luiz, o Eliel, o Ju que está sentado lá, filma a cara dele. Olha lá. E o Fábio. E o Fábio. E o Fábio, verdade, isso. Questão do Fábio. O Fábio. Todos eles ajudaram a fazer o texto, todo mundo fez o texto, apresentamos. Agora eu mesmo vou editar o vídeo para vocês estar tendo uma melhor experiência. Mas então é isso, galera. Valeu por terem assistido o vídeo sobre a explicação. Valeu. Fala, galera, estamos aqui pro trabalho, tudo teste em antigo.com, teste 1, teste 3, teste. Legal, é muito gostoso. Meu Deus do céu. Olha o oi dele. Com suas bichonas. Alguns servos e escravos daquela região saíram de... Nossa, eu falei escravos, mano. Tira escravos, falei escravos. A crise do sistema... E podemos dividir a Idade Média, por ser um período muito longo, em Idade Média, em... Meu Deus.